Bom, boa noite a todos. Nós hoje vamos começar Boa a noite. nossa reunião pública do Centro Espírita Paulo de Tarso, reunião virtual. E hoje em especial, porque além da gente ter o estudo da nossa irmã Denise, a gente também vai ter a comemoração virtual do aniversário da nossa casa, que dia 30 agora faz 29 anos. Tá? Então vamos passar a palavra para a Denise, que trouxe uma página para ela fazer a abertura. Francisca está entrando na reunião agora e eu vou aqui depois liberando as pessoas para elas entrarem. Na hora do estudo, a minha solicitação é que todo mundo feche o microfone, feche as câmeras para diminuir o tráfego, até porque também não vai adiantar, porque eu vou botar a Denise em tela grande aqui. Fica muito melhor na edição assim. Então, Denise, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos, né? Mais um dia, e principalmente um dia de festa, né? Como o Maurício falou. E para iniciar, eu trouxe um texto do livro Do Pai para Filho, do Maurício Fancini, intitulado Responsabilidade. Não permitas que a tua vida se escoe diante dos teus olhos, sem que aproveites cada instante dela para fazer de ti um ser melhor e fazer do mundo em que vives um mundo de paz e harmonia. As criaturas transferem para os políticos, para os professores, para os patrões, para os pais, a responsabilidade pela paz e harmonia de si mesmas e do mundo que as cerca. Não sejas tu destes tais, pois eles sempre acumulam sobre seus dias muitas dores, lamentações e queixas que não resultam em proveito para si mesmos ou para quem quer que seja. O teu grande desafio, assim como de todas as criaturas que Deus semeou na terra, é produzir os frutos de paz e amor que o Pai espera de ti. Recorda-te que és fruto do amor divino e, por isso mesmo, tens a importância que o próprio Criador te atribui. Se não fosses realmente importante e útil, o Pai não se teria dado ao trabalho de te criar e de te dotar dos recursos necessários à tua evolução e ao progresso do teu meio. Não precisas revolucionar países ou sociedades, basta todos os dias fazeres de ti mesmo um ser melhor, e isso se refletirá na coletividade. Não te niveles aos sonhadores estacionados nas divagações inoperantes. Faze de ti mesmo um exemplo de renovação, modelo de perseverança, referencial para os que te observam e imitam, pois essa é a tua missão na Terra. Missão abençoada por recursos tão fartos. Faze do teu dia e das tuas horas de vida exercícios bem-sucedidos de aperfeiçoamento e certamente estarás a cada instante mais perto da verdadeira felicidade. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento e pedir, Senhor Deus, querido Jesus, nosso amado mestre e irmão, pedimos, Senhor, que possamos compreender e internalizar o que será dito agora, né? E principalmente sermos responsáveis pelas nossas mudanças. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Bom, eu escolhi como tema, já que a gente está festejando, né, os 29 anos da nossa casa, eu escolhi o tema Centro Espírita. E para iniciar, eu vou ler um dito, né, do Emmanuel, na publicação Entrevista, né, que ele fala: Centro Espírita, escola da alma. Nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar os centros espíritas como a escola mais importante da nossa alma, porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Então, aqui, Emmanuel já fala a importância do centro espírita, que é um templo, mas não é um templo que a gente tem que ficar preso, né, que segue regras, que segue, né? Não, é o templo da nossa alma, é o templo nosso, nós é que somos esse templo, é uma escola da nossa alma. Então, o centro espírita, ele tem responsabilidade, sim, mas na educação integral do homem, né, como espírito imortal que somos, e não como seres existenciais que nós somos, pensando assim. Então, para isso, ele deve fazer o quê? Promover o estudo metódico e sistemático, né? E a explanação, a explicação da doutrina espírita, né? No seu tríplice aspecto, né? Que a gente sempre escuta nas palestras, né? Científico, filosófico e religioso. E isso fortalecido pelo quê? Fortalecido na codificação, né, de Kardec e no Evangelho. Então, o centro espírita é uma verdadeira escola, sim, para as nossas almas. E nele nós temos a oportunidade de quê? De aprender, né? E também de ensinar.
né? Isso aí contribui para quê? Para a nossa evolução espiritual, não só nossa, como de nossos companheiros de jornada na Terra, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, no meio que, né, no meio que social que participamos, no centro espírita, né? Mas não é só, isso aí não quer dizer que só a gente frequentando o centro espírita que as mudanças vão ocorrer. Não, eu vou ao centro toda quinta-feira, vou domingo, então agora eu estou assistindo as palestras virtuais, né, eu estou assistindo as palestras, aos domingos, que essas mudanças vão ocorrer. Não, é necessário o quê? É necessário a prática, né? É necessário o quê? Que nós pratiquemos a caridade, que é o amor em ação. E aí as mudanças, assim é que ocorrerão as mudanças em nós mesmos. Então, a doutrina espírita, baseada nos seus ensinamentos, ela nos dá base e nos permite justamente o quê? Essa mudança interna, essa mudança pessoal. Né? Por quê? Porque ela nos dá condições, melhor, né, falando, de saber o que escolher. Então, qual é o conceito de centro espírita? Isso aí eu fui buscar numa mensagem de Emmanuel, psicografada em Pedro Leopoldo, o Chico Xavier, né, que ele fala: o centro espírita é a célula de disseminação do espiritismo e do congraçamento dos seus adeptos. O que é o congraçamento? É o quê? É a harmonização, é a conciliação e a reconciliação dos seus adeptos, dos que participam nele. E não só dos que participam do centro, porque o centro espírita, o que a gente vê sobre a codificação espírita no centro, nas palestras e em tudo, nos permite levar isso para a nossa casa, para o nosso meio de trabalho. Então, haver essa conciliação e reconciliação. Por quê? Porque nós começamos a entender um pouco mais de como as pessoas são, né? Do porquê as pessoas fazem o que fazem. E temos o quê? Mais condições de ter compreensão, tolerância com nossos irmãos. E ainda, segundo Emmanuel, que é mentor espírita de Chico Xavier, né, ele fala ainda: é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, isso quer dizer o quê? Que tudo isso depende de nós, depende de cada um de nós conseguirmos nos aprimorar e nos aperfeiçoar e, consequentemente, também auxiliar nossos irmãos de caminhada. E aí, como é que surgiu os centros espíritas? Como é que é essa questão de Kardec e os centros espíritas, ou o centro espírita, né? Então, a gente sabe que o espiritismo, né, nasceu na intimidade justamente dos núcleos familiares, inclusive na casa de Kardec, né, do próprio codificador. Com a edição do Livro dos Espíritos e com o início da publicação da Revista Espírita, aumentou o número de adeptos, né, nos mais diversos países, né? E isso levou Kardec a fundar, em 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita. Qual foi a justificativa que Kardec teve para fundar a sociedade? No livro Obras Póstumas de Kardec, na segunda parte da obra, tem isso que eu vou falar aqui, que quem quiser se aprofundar mais, né, pode buscar. Então, o Kardec fala: havia cerca de 6 meses que ele realizava na casa dele, a Rua dos Mártires, uma reunião com alguns adeptos, toda terça-feira. A médium era a senhora Dufault, era a médium principal. O local comportava, no máximo, 15 a 20 pessoas, né? Até, às vezes, juntavam 30 pessoas no local. E apresentava sempre um grande interesse, justamente pelo caráter sério que as palestras e as questões ali eram tratadas, né? E não raro lá também compareciam estrangeiros e personagens de alta distinção, né? Príncipes estrangeiros e tudo, né? E a sala não era nada cômoda, né? Onde eles se reuniam, e acabou se tornando muito pequena. E aí, o que aconteceu? Alguns frequentadores decidiram se cotizar para alugar uma que atendesse a esse crescimento. Mas então fazia o que é necessário, uma autorização legal, a fim de que evitasse que as autoridades fossem perturbar o ambiente, a reunião, no caso, né? Então, o senhor Dufault
ele se dava pessoalmente com o prefeito de polícia e se encarregou de tratar do caso. Mas só que a autorização também dependia do ministro do interior. Aí, o que aconteceu? Coube ao general X, que não é falado o nome, né, que era, sem que ninguém soubesse, simpático às ideias do espiritismo, embora eles não a conhecessem inteiramente, né? Tentou autorização com ele. E graças a essa influência, em 15 dias foi concedida a autorização, o que levava, na época, 3 meses para ser dada. E no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 30, tem justamente o regulamento completo da entidade, do Centro Espírita, foi publicado no livro dos médiuns. E as principais atividades e notas da sociedade eram publicadas na Revista Espírita. Então, a partir desse marco, disseminaram os grupos espíritas na França e em outros países também, estimulados e orientados pelo próprio codificador. Kardec prestigiava, ia visitá-los sempre que podia. No livro dos médiuns, no capítulo 29, ele preconiza a multiplicação de pequenos grupos em lugar da constituição de grandes aglomerações. Quais as finalidades do Centro Espírita? Também, no Conselho Federativo Nacional, na Federação Espírita Brasileira, ele tem um texto intitulado Orientação ao Centro Espírita. Então, ele fala que o Centro Espírita, como escola de formação espiritual e moral, que deve ser, desempenha papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. Para atender a finalidade do Centro Espírita, né, as suas finalidades, ele deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, sempre com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Ele ser compreendido também como uma casa de grande família, onde todos, crianças, jovens, adultos, os mais idosos, eles tenham oportunidade de conviver, de estudar, de trabalhar. Também tem que proporcionar aos frequentadores a oportunidade de exercitar, de alcançar o seu aprimoramento íntimo. Isso através do quê? Pela vivência do Evangelho. Em seus trabalhos, né, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual, de assistência social. Ele deve também promover a evangelização da criança, também à luz da doutrina espírita, incentivar e orientar o jovem para o estudo e a prática da doutrina espírita e favorecer a integração nas tarefas do Centro Espírita. Promover o estudo da mediunidade, visando a oferecer orientação segura para as atividades mediúnicas, manter um trabalho de atendimento fraterno, através do diálogo, com orientação, esclarecimento às pessoas que buscam o Centro Espírita, e incentivar e orientar a instituição do culto do Evangelho no lar. Então, as finalidades do Centro Espírita são todas com o fim de nos auxiliar, permitir que possamos evoluir, melhorar, sermos pessoas melhores, não só no que diz na questão de crescimento moral individual, como também para auxiliar os nossos irmãos. É uma grande família. Nessa grande família, nós também aprendemos, não só a nossa família, né, nosso lar mesmo, com nossos maridos, filhos, esposas, aprender a conviver, acertar as arestas. A grande família do centro permite também que a gente aprenda, né, a convivência, a ter paciência, a ter respeito, né, auxiliar o próximo, né? Então, isso tudo se permite, se tem como finalidade no Centro Espírita, né? Agora, para responder a uma questão do que é o Centro Espírita, né, eu busquei em algumas publicações espíritas, como se fosse uma definição do que é o Centro Espírita, né? Então, no livro, nessa publicação Entrevistas, Emmanuel, ele fala que o Centro Espírita é uma universidade de formação espiritual. Por que eu falo isso? Porque ele afirma: um templo espírita é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas. E por isso, o Espírito de Emmanuel, que nos orienta às atividades desde 1931, empresta maior importância ao templo espírita. Ele segue falando, por exemplo, numa faculdade de ensino superior que nos merece o máximo acatamento, nós aprendemos ciências que vão aperfeiçoar os nossos recursos intelectuais.
Mas no centro espírita, orientado segundo os preceitos do Evangelho, nós vamos encontrar os estudos e raciocínios adequados à nossa necessidade de vivência em paz no mundo, com a vivência igualmente do amor uns para com os outros, segundo o ensinamento de Jesus, que nós não podemos esquecer, o ensinamento maior, né? Que amai uns aos outros como eu vos amei. Então, ele faz essa comparação, né? Que é a universidade de formação espiritual, não é do conhecimento, não é não é do desenvolvimento de nossos recursos intelectuais, mas sim do quê? Desenvolvimento do nosso interior, da nossa questão, da nossa evolução moral. No livro, Educandário de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por autores diversos, né? Ele fala que o centro espírita é um santuário de renovação mental. Mas esse santuário, o que é um santuário? A gente pode fazer uma alusão desse santuário no sentido de ser uma sede, um local de nobres sentimentos. Então, o centro espírita, o Chico Xavier, psicografou o centro espírita o centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora como a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, é sempre uma oportunidade de quê? De renovação. É sempre uma oportunidade de quê? De aprendizado, de ensinamento, de plantar o bem. Se a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta o bem, a gente vai colher o quê? As graças. Né? E essas graças é o quê? É o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. E também das outras pessoas. No livro Estude Viva, de Emmanuel e André Luiz, ele fala que é um local de estudo das leis universais. As leis universais são as leis de Deus, né? As leis imutáveis. Então ele afirma, um templo espírita não é simples construção de natureza material, é um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, principalmente no que se reporta à consciência e à justiça, a edificação do destino e a imortalidade do ser. Então, essas são as leis de Deus, as leis imutáveis, o que a gente estuda na codificação espírita e o que ela nos mostra, que nos dá o alento, que nos dá a certeza do porquê que nós estamos aqui e para que estamos aqui. E principalmente, por que nós temos que aproveitar esse momento aqui que está sendo dado a nós, essa encarnação, porque nós já sabemos, pela codificação espírita, das leis universais, a lei de ação e reação, a lei da reencarnação, a questão de que a morte não existe, que a morte do corpo, sim, do espírito, não. Então, que a gente tem que aproveitar esse momento para podermos melhorar o máximo que pudermos, para não ter que voltar. É uma escola, a escola da alma. Então, para que a gente vai reprovar e ter que passar tudo de novo? Então, que possamos, cada vez mais, nos aprimorarmos, tentar subir um degrauzinho a mais, nem que seja como nosso saudoso Werneck falava, né, na altura de uma gilete, mas é importante que a gente faça isso, né? Continuando ainda nesse livro, Estude Viva, ele fala também, Emmanuel fala, um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Então, o que Emmanuel quis dizer? Que a gente não tem que frequentar o centro espírita, né, com essa preocupação, como se fosse um local onde a gente só frequenta, e sim, um local que a gente pode aprender o quê? As leis do ser, as leis universais que nós temos que seguir para poder alcançar a evolução, né? Então, as leis do ser, as leis do destino, as leis da evolução, as leis do universo, né? Isso sim que a gente tem que
que ter a preocupação. Então, também na orientação ao Centro Espírita, né, pela Federação Espírita Brasileira, ele afirma que o Centro Espírita é um posto de socorro material e espiritual. Então, porque em nenhum momento, por ser isso, em nenhum momento, o Centro Espírita ele pode descuidar do atendimento das pessoas que o procuram, seja em busca de orientação, seja em busca de socorro para seus problemas materiais, morais e espirituais. Então, a máxima, fora da caridade não há salvação, é um programa importantíssimo de trabalho no campo assistencial. E essa diretriz é encontrada, né, no texto impresso, Orientação ao Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira, né? Porque ela recomenda à Casa Espírita promover o serviço de assistência social espírita, assegurando suas características beneficentes, preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva concomitantemente, né, ao mesmo tempo, com atendimento às necessidades de evangelização. Então, é muito importante essa questão também promover esse serviço de assistência social, né, espírita, né, mas também a gente atender a questão das necessidades de evangelização. É muito importante haver a evangelização no centro espírita, porque é justamente a evangelização que vai dar condições da pessoa aprender e ter possibilidade de escolha, dela saber o que escolher, uma escolha consciente, né? Isso sim. Então, é muito importante a evangelização, né? Não só de adulto, como principalmente das crianças, né? Imagina as crianças sendo evangelizadas, elas têm condições de enfrentar o mundo de forma consciente, né? Sabendo a importância das decisões que ela vai tomar. No livro Educandário de Luz, né, Autores Diversos, psicografado por Chico Xavier também, ele fala que o Centro Espírita é um posto avançado do cristianismo redivivo, que nasceu de novo, né? Perdão. Ele fala, à face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de trabalho moral, onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Então, ele afirma, né, que o Centro Espírita é um campo de trabalho moral, onde atuamos com os recursos da alma, que seria o quê? O entendimento e a tolerância, a bondade, a paciência, a humildade, a abnegação, tudo baseado no que Jesus Cristo nos deixou. Ainda continuando, no livro Sementeira da Fraternidade, né, de Djalma Montenegro de Farias, ditado por diversos espíritos, ele fala que o Centro Espírita, Djalma, é um núcleo de assistência material. Então, ele fala, núcleo da assistência ativa à fome física, à nudez, à dor, multiplicando os braços de Jesus no trabalho abençoado do auxílio, distribuindo a bondade santa e boa, sem preconceito nem interesse, sem desejo proselitista, nem imposição adesiva. Então, o Centro Espírita também é um núcleo de assistência material, é um núcleo que a gente propicia o quê? O alívio, né, da fome, a questão da dor e, principalmente, não tem interesse nenhum, nem o desejo de converter ninguém e nem também a obrigação de que a pessoa se ligue ao Centro Espírita. É a ação, é assistência material sem obrigação e sem a intenção de converter ninguém, né? É a caridade realmente em ação. No livro Reformador, de Viana de Carvalho, ele afirma que é um templo. Da mesma forma, é templo de oração, destituído de ritualísticas, de cerimonial, de qualquer tipo de culto externo, caracterizando-se pela simplicidade, sendo agradável e propício à elevação dos pensamentos a Deus e à ação da caridade em todas as suas expressões. Então, ele fala que é um templo, mas é um templo com rituais,
que tem ritual que tem que ser seguido, de cerimônias que tem que ser feitas, uma coisa metódica, uma coisa mecânica. Não. Qualquer situação também de culto externo, não. É caracterizado pela simplicidade, por ser agradável, né? E propiciar o quê? A possibilidade da gente elevar nossos pensamentos a Deus, né? E principalmente a prática da caridade. E o que deve ser, a gente tem que assim entender bem, o centro espírita não é um templo, não é um local que só lá que se funcionam as coisas, que só lá que eu vou encontrar a paz, que só lá, não. Por quê? Ele é um local onde a gente vai ter condições de realizar as trocas, poder aprender e mudar o que realmente é importante. Então, o centro ele nos propicia isso, essa possibilidade de aprendizado, essa possibilidade de convivência, essa possibilidade de auxiliar o outro, mas, principalmente também, no final, o centro espírita vai ser cada um de nós que conseguirmos seguir e que conseguirmos fazer o que pede o Evangelho, né? Isso que é o mais importante, que a gente tem que ter sempre em mente. No livro também, continuando no Reformador, de Viana de Carvalho, ele fala que é um hospital, o centro espírita. É um lugar de reequilíbrio e de harmonia. É também hospital de almas, no qual terapias especializadas, passes, água fluidificada, oração, desobsessão, iluminação de consciência, facultem a saúde do corpo, da mente e do espírito, emulando o paciente ao avanço, a vitória sobre si mesmo, sobre as paixões primitivas que nele predominam. Então, o centro espírita é um hospital de almas. Por quê? Porque ele propicia a nós, cada um que vai lá com essa necessidade, né, propicia um sentimento, a criar um sentimento que faz com que cada um de nós tente superar a si mesmo. Superar o quê? Vencer as nossas paixões primitivas, né? O orgulho, a inveja, a vaidade, o ciúme, tudo que nos impede de melhorar, tudo que nos impede de evoluir. Ainda no livro Estude Viva, né, de Emmanuel e André Luiz, ele fala que o centro espírita é um lar, um templo espírita revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são o apoio aos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o enforcamento. Então, o centro espírita é um lar de solidariedade, é um lar onde podemos nos ajudar de todas as formas possíveis. Muitas vezes a gente chega lá triste ou com problemas, e só de a outra pessoa que está lá já nos conhecer, já fala, você está com alguma coisa, você não está se sentindo bem hoje. E isso leva a uma possibilidade, o quê? De conversa, de esclarecimento, crescimento, doação, caridade, aprendizado. Também no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, os bons espíritas, né? Aí fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, o centro espírita, ele cumpre essa função, a sua função, ele nos prepara em todas as faixas de idade, justamente para atender esse preceito de Kardec, que é justamente o quê? Ser um verdadeiro espírita. Como? Pela nossa transformação moral, pelos esforços que nós empregamos para controle dessas nossas inclinações mais. Então, o Centro Espírita nos prepara para isso. E no livro Obras Póstumas, na página 384, ele fala, completando essa citação, né, essa ideia, esse homem renovado atuará na sociedade como agente de mudança, concorrendo para resolver a própria questão social, que no caso, Kardec, está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Então, essa transformação nossa, que é ser um verdadeiro espírito, que nós chegaremos a ser perfeitos, né? Espíritos perfeitos, isso é que vai dar
Isso tudo está no melhoramento moral de cada um. E se houver o melhoramento moral de cada um, vai haver o melhoramento moral do que da massa. E é isso que tem que ocorrer para justamente haver a transformação do planeta Terra, de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Então, tudo isso mostra o quê? Que cada um de nós temos a nossa função, nossa parte de responsabilidade de mudança. Não só mudança pessoal, como também mudança. E aí a resistência, né, nossa à mudança, a dificuldade que nós encontramos para libertar, né, das paixões e viver uma vida moral voltada justamente para a solidariedade e a caridade, né, nas relações sociais, está justamente o quê? Centrada no materialismo e no egoísmo. E, conforme nos ensinam as questões 799, 913 e 917 do Livro dos Espíritos, nós temos, com a certeza da vida futura após a morte, o Espiritismo concorre para destruir o materialismo e, assim, contribui para o progresso. O egoísmo, por sua vez, se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo permite do estado futuro real do homem. Então, o combate ao egoísmo faz-se pela educação, que, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. E essa educação nós encontramos no Centro Espírita. Né? Nós encontramos, nos dá base da codificação espírita, onde nós podemos buscar nossas dúvidas, buscar nossos esclarecimentos, mas também que possamos, não só no centro, mas em casa, no trabalho, no nosso meio social, que nós possamos também aprender e levar um pouco do conhecimento através dos nossos atos, né? Não através de discursos, porque é muito fácil falar e não fazer. Então, que aprendizado que tem nisso? Nenhum. Que ensinamento que tem isso? Nenhum. Então, que nós possamos pôr em prática o que nós aprendemos no Centro Espírita. Nós temos que valorizar a nossa casa, o nosso centro, como uma escola, como um lar, como um hospital, como uma universidade, como um farol, um ponto de luz que nos dá apoio, que nos dá as condições necessárias para alcançarmos a nossa evolução e, principalmente, ajudarmos, né, o próximo. Muito obrigada pela atenção de vocês e que possamos, cada vez mais, nesse momento que estamos precisando mais ainda de palavra, de alento, de orientação, que possamos ter confiança e fé na codificação espírita, porque ali a gente encontra todas as respostas necessárias para todas as nossas dúvidas, tá? Muito obrigada. Obrigado, Denise. A gente fica feliz no dia de comemorar o aniversário do Centro, a gente tem um estudo tão belo, né, colocando a Casa Espírita como um local onde a gente pode ter a oportunidade de crescer. Porque muita gente só vislumbra o Centro Espírita como um local onde ela vai colher benesses. E é bem ao contrário, o Centro Espírita é um local onde a gente trabalha para crescer, trabalha para se melhorar, trabalha para beneficiar os outros. E a felicidade da gente estar no Centro Paulo de Tarso já há 20 anos, né, mais de 20 anos no nosso caso, é muito grande, porque é uma casa realmente acolhedora, aconchegante, pequenininha, mas boa o suficiente para que todos tenham oportunidade de trabalhar, desde que queiram se qualificar. Então, parabéns para a Denise e parabéns para a nossa casa. E eu acho que agora a palavra está aberta a todos os participantes. Hoje é uma reunião festiva, né? A Denise trouxe comentários preciosos sobre a Casa Espírita e nós temos a nossa Casa Espírita que vai comemorar aniversário agora, 29 anos, no dia 30. Alguém quer comentar alguma coisa? Fran, Helena, Socorro? Boa noite a todos. Parabéns para todos nós da casa. Estamos nessa casa tão linda. Denise, você foi muito feliz na escolha hoje, foi maravilhoso o seu estudo, completo, eu acho que traduziu perfeitamente bem, né, a importância da casa, as ações, foi assim, completo, sensacional, e eu acho que fechou e brindou essa celebração de 29 anos,
né? E queria dar os parabéns, agradecê-la e dar os parabéns a todos nós, né? Mas com certeza não fui eu não, viu, Helena? Hã? Com certeza não fui eu não, foi indução mesmo. Tem que agradecer os Mas você juntou um material muito bacana, né? Várias referências de livros sobre o tema da Casa Espírita, então foi muito bem estruturado o seu estudo. Muito né? diverso. A espiritualidade inspirou firme mesmo, né? Porque vários livros, várias obras tocando no assunto e cada uma dando um aspecto, cada uma convocando para uma participação, uma colaboração, isso é muito bom. Até a Maria Luísa, que está longe da gente, né, que está lá em Curitiba, ela continua sendo do Paulo de Tarso, ela continua sendo trabalhadora da nossa casa. Boa noite. Diga, Maria Luísa. Eu só tenho a agradecer. Essa casa espírita me acolheu quando eu cheguei, me deu suporte muito grande nos meus momentos difíceis. É uma casa espírita que é uma seara, sabe? Realmente agradeço a todos, agradeço ao Centro Espírita, a todos os trabalhadores da casa. Isso mesmo. Vi algum comentário? Oi, gente, boa noite. Parabéns, Denise, pelo estudo. Eu quero agradecer a casa, né, em nome de todos, porque desde que eu retornei para a Seropédica, eu me envolvi diretamente com o Centro Espírita, né? Então foi um momento de transição e que o centro me acolheu em vários momentos, né? Momento de superação, porque o concurso do qual a gente passa é um momento de superação, e foi muito acolhedor, porque foi justamente no período da Semana Espírita, que foi esse momento de transição na minha vida. E então, eu não saí mais da casa, e eu comecei a estudar e acompanhar os trabalhos da casa nessa grande família que nos faz tanto bem. Então, só quero agradecer a todos e a casa, sem dúvida. É isso aí. Fran? Só essa questão mesmo, né, que a casa é feita de pessoas, e se a gente não tivesse as pessoas ali se dedicando e juntando, a gente não existiria, né? Então, se até hoje a gente tem um Paulo de Tarso aí fazendo 29 anos, é que tem pessoas que se importam, que se identificam com a proposta do Centro Espírita, do Espiritismo, né, e que efetivamente vivenciam ou trabalham ali para manter a casa. Assim, acho que é um momento para agradecer a todos, né? A todos que frequentam as reuniões, a todos que fazem as palestras, ao pessoal que cuida da manutenção, né? Então, é um conjunto de pessoas que fazem a casa e que estão dando vida a ela mesmo durante um ano atípico, né? Então, a casa física está fechada e o centro continua funcionando, né? Então, isso é uma coisa, assim, admirável, né? E aí, esse é o parabéns. Fran, já que você falou de pessoas, né, assim, acho que eu, Silvia, Regina, Delson somos os mais antigos aqui na reunião da chegada no Paulo de Tarso, que é 99, a Regina um pouquinho antes da gente, e eu, a Delson. E assim, a gente encontrou a Dona Maria Laura, uma anciã, encontramos o seu Saldanha, que tinha sido eles, o casal fundador do centro, a Beth, a filha dos dois, o Antônio, que todos os três já estão na parte espiritual. A Beth ainda está conosco, mas está lá em Miguel Pereira, não teve como participar da nossa reunião hoje, mas assim, nós lembramos essas pessoas com carinho. A Denise lembrou do Werneck, que foi um trabalhador também muito intenso. Então, assim, não só temos pessoas, nós temos pessoas em todos os tempos da casa que deram continuidade. A casa não ficou, né, abalada com o retorno desses trabalhadores ao mundo espiritual, porque eles souberam legar para a gente, que hoje, né, o grupo que está na direção, eles legaram para a gente a responsabilidade, eles impulsionaram o nosso amadurecimento, para a gente poder realmente dar continuidade à casa, a casa continuar existindo. Mas a gente sempre lembra com imenso carinho, porque a Dona Laura era a grande mãe, né? Não a mãe de santo do centro não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, aquele ser maternal, carinhoso, ao mesmo tempo firme no cuidado e no respeito à doutrina. Quem teve a oportunidade de lidar com a Dona Laura se sente muito feliz de ter essa lembrança. Tá? E boa parte de nós aqui tivemos essa oportunidade. Então, parabéns para a nossa casa e parabéns para os seus trabalhadores, os que estão no plano físico e os que estão no plano espiritual já, porque eles continuam trabalhadores da nossa casa. Maurício, aproveitando já, né, que é aniversário do centro, né,
eu queria também agradecer muito ao centro na figura de vocês, né, de todos vocês, que eu comecei a frequentar o centro em 2008. Quero agradecer muito tudo que vocês fizeram por mim. Eu não vou citar nomes, porque é capaz de eu pecar de esquecer alguém, mas todos vocês, quando me receberam, são responsáveis pela mudança que ocorreram em mim, todas as mudanças. Tá? Eu agradeço muito a vocês. Eu sei que não depende só de vocês, mas o exemplo de vida de vocês, o exemplo que vocês me passaram, da ação do Espiritismo, a caridade, o trabalho, a preocupação com o próximo, tudo isso, vocês podem ter certeza que vocês tiveram uma parte na minha mudança. Tá? Eu agradeço muito ao centro, agradeço muito a vocês, tá? Por tudo que vocês fizeram e fazem, não só por mim, por todos que vão lá, na esperança de mudança, na esperança de ter esperança. Gratidão. Gratidão mesmo. É um momento emocionante. E é interessante que eu estou vendo aqui no meio da tela, né, justamente a Camilinha, que começou a frequentar o centro criança, e agora ela está com a criança dela ali do lado, gente. Olha só! É a casa de Paulo de Tarso, né, crescendo. E a Catarina tem participado das reuniões de evangelização, né, Helena? Tem colaborado. Ela é uma participante do centro, a Catarina. É a nova geração do Paulo de Tarso. Diga, Camila. Tem como a gente lembrar do centro, falar do centro, sem lembrar das nossas evangelizações, dos encontros da juventude, das nossas idas lá nos centros de recuperação dos idosos, nas visitas que a gente fazia. Isso tudo fazia parte e faz parte da história do centro, e a gente lembra com muito carinho. O grupo que foi a evangelização, a juventude naquela época, foi maravilhoso, foi lindo. E muitos são trabalhadores até hoje. A Catarina é a xerox reduzida da Camila, cara. Eu sempre tô grudada na mamãe, eu não quero desgrudar dela, não. Olha, a Nicole também tá aí, só não tá com a câmera aberta. Nicole, você tá sumida, meu amor. A gente tá sentindo falta de vocês. Socorro, você quer falar alguma coisa? Ah, Silvia, diga. Eu quero falar também. Eu lembro até hoje eu buscando o Antônio lá na biblioteca para pegar um endereço. O Antônio fez um trabalho bem bacana, fazia um trabalho de divulgação, né? Porque nessa época não tinha um núcleo espírita universitário, mas ele indicava, né, para as pessoas. Então eu lembro dele com muito carinho, da Jupira. Aprendemos muito com a dona Laura, né? E hoje, assim, tem uma pessoa que eu admiro muito pelo cuidado que ela tem com o centro, é a Clarice. A Clarice não está presente. Ela está tendo reuniões frequentes às quintas-feiras, que ultrapassam o horário, né, de trabalho. Então, é uma pessoa também que eu acho que atual, que merece a nossa gratidão, porque a cada flor que ela planta, que ela vai lá cuidar, nesse período mesmo de pandemia, que está indo lá olhar, né, e a gente fica vendo esses carinhos que ficam muito aconchegantes. A chegada da Helena também, no centro, trouxe muita vida, aí a gente vê, assim, mulheres na administração, né, e eu lembro muito também no dia que eu conheci a Helena. Então, assim, para mim, Helena, Clarice, Fran, Maurício, são trabalhadores muito dedicados aí dessa nova etapa, dessa nova geração. E a gente vê o centro realmente, assim, uma casa aconchegante, é pequenininha, mas tão confortável, né? São os pequenos luxos, né? Um ar-condicionado, um ventilador, né? Tem dia que eu passava até frio lá, mas mostra carinho, mostra cuidado, né? E mostra união, tanto que a gente se une aí para a conquista de alguma coisa. Então, eu acho que a gente não perca não perca isso, né? E o que eu sentia é que lá em Ubá, as casas espíritas são muito antigas, né? Então, eu frequentei várias casas espíritas lá, mas de bebezinha até casar e vir morar, né, aqui no Rio. E aí, o que eu sentia, assim, um pesar muito grande no Paulo de Tarso é que as pessoas vinham, ficavam, assim, 5 anos, e iam embora. Gente, aquilo me deixava muito deprê. Aí eu rezei muito para a Francisca passar no doutorado, porque quando eu conheci a Fran, ela estava no mestrado. Então, porque a gente sente uma falta imensa, assim, tantas pessoas que... Raquel, não vou lembrar também de todos os nomes, né? Mas, assim, pessoas que passaram e gente, assim, do coração, porque é uma família mesmo, né? E eu rezava muito para todo mundo querer fazer doutorado, pós-doutorado, e ficar, não vai embora, né? Porque a gente se apega mesmo e é um carinho muito grande.
Uma emoção muito grande. Mas quando o Chico foi questionado que as pessoas gostariam muito de ficar morando na cidade com ele, perto dele, disse assim, morar junto não dá boa cerca. E o Casa de Paulo de Tarso, ela é uma formadora de trabalhadores. Então nós temos o Maciel e a Valíria lá no Pará, nós temos o Tiago no Espírito Santo, que está lá na diretoria do centro de novo, atuando na administração do movimento espírita, trabalhadores, Alcione, que sempre vai ser a nossa querida grande evangelizadora, grande diretora da Mocidade, Hélio Marcelino, numa nova jornada, mas sempre ligados ao Paulo de Tarso, sempre, de certa maneira, fazendo parte disso tudo que a gente vivencia. Então, assim, não tenhamos essa tristeza. É chato porque a gente gosta da convivência das pessoas. O trabalho delas na casa faz falta. Mas outros vieram e substituíram. Outros vieram e colaboraram. O Vinícius hoje está na reunião de desobsessão exatamente como o Maciel esteve, colaborando, esclarecendo os companheiros, a Denise também. Então, a Casa de Paulo de Tarso é uma formadora de trabalhadores para a sociedade do Brasil inteiro, por causa da Rural, que recebe alunos do Brasil inteiro. A gente também produz trabalhadores para o Brasil inteiro. Alguns ficam, outros acabam indo florescer, frutificar em outras regiões, mas eles serão sempre trabalhadores do Paulo de Tarso. O Roberto Fernando, Fernando. A Josi. Então a gente tem bastante gente. Sim, muita gente trabalhando em outros lugares. Que formaram no Paulo de Tarso, que aprenderam a fazer palestra no Paulo de Tarso. Então, assim, a nossa casa tem essa felicidade de ser pequena, estar numa cidade bem pequenina, mas ter trabalhadores em várias cidades do país que ela ajudou a formar. Isso é muito prazeroso para nós. Isso também merece que nós nos parabenizemos, porque são as várias diretorias e os vários trabalhadores que ficaram, que garantiram que essas criaturas que passaram por aqui, que se formaram como trabalhadores espíritas, continuem trabalhando até hoje. Socorro, você ia falar alguma coisa? Eu ia dizer que todo mundo fala uma casa pequena, mas ela é uma casa pequena que é muito grande, eu acho, assim. Ela é pequena em questão de espaço, mas assim, a gente desenvolve tanto trabalho bonito aí dentro, é a dedicação, é o espalhar pelo Brasil, porque eu acho que em cada lugarzinho tem uma pontinha do Paulo de Tarso. Então, assim, é um braço, vai se estendendo, e o aprendizado aí, eu acho que é muito grande, sabe, assim, eu tenho, assim, o meu crescimento também, como pessoa, de buscar a casa, assim, eu já recebi muitos benefícios e recebo até hoje. Então, assim, eu tenho gratidão por aí, assim, o retorno é muito maior do que a doação. Sei que às vezes poderia se doar mais, acaba, sei lá, tem mil coisas que vão atrapalhando, mas assim, eu acho que é um crescimento, um aprendizado, e você vai buscando e vai fazendo crescer, a gente mesmo cresce, Então, eu acho que esse crescimento é parte do todo, Assim, é um pedacinho de cada um de vocês que tem uma dedicação muito maior, mas assim, quando você vai juntando as partes pequenininhas, forma a nossa grande casa, que eu acho que é imensa. Sabe, assim, a ajuda de todos é imensa, e eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos, e que a gente permaneça, por muito mais anos aí, e que venham outros para substituir a gente, e assim a gente vai seguindo. E vamos reabrir presencialmente, assim que tiver uma vacina, não se preocupe. Eu quiser. Mas alguém quer comentar alguma coisa, gente? Olha só como o tempo passou depressa, já são 5:09. Todos bem? Tudo tranquilo? Então, parabéns para a nossa casa, parabéns para todos nós que estamos aqui, os frequentadores habituais, os novos frequentadores, acho que o Márcio está aí também. Sandra, obrigado pela sua presença sempre. A Sandra é uma trabalhadora sempre discreta, ela tenta não fala muito, mas ela está sempre firme com a gente lá, fazendo tudo que precisa. Muito obrigado, Sandra. E a todos vocês, tá bom? Se alguém não tiver mais nada para falar, a gente faz a prece de encerramento. Hoje eu vou fazer a nossa prece de encerramento, tá ok? Então, obrigado a todos mais uma vez, obrigado aos amigos espirituais, tanto aqueles que desde a fundação inspiraram a criação do centro, como aqueles que foram trabalhadores encarnados e hoje são nossos amigos espirituais, trabalhadores desencarnados. Principalmente a nossa querida Dona Laura e o seu Saldanha, que são sempre imagens muito fortes ainda nos nossos sentimentos. Então vamos orar. Senhor Jesus, queridos amigos da espiritualidade, nós agradecemos muito ter encontrado o Centro Espírita Paulo de Tarso em nossas vidas. Termos vindo à Seropédica e encontrado uma casa acolhedora, um centro
que nos permite o desenvolvimento daquilo que nós temos de melhor, cultivar os nossos valores, cultivar o nosso afeto, educar as nossas mentes e a nossa inteligência. Ampara-nos a todos e que a nossa casa possa ainda comemorar muitos aniversários mais, sempre produtiva, sempre focada, e abençoa, Senhor, a todos os seus trabalhadores e frequentadores. Em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós encerramos a nossa reunião da noite de hoje. E é isso, minha gente. Um grande abraço para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. A todos. Estamos encerrando. Se cuidem, hein? Boa noite. Tchau, Vanessa. Beijão. Tchau, gente. Tchau, Maurício. Tchau. Tchau, obrigada.